São conhecidos esta manhã os resultados do TIMSS 2023. É uma avaliação internacional do desempenho dos alunos do 4º e do 8º ano, a matemática e as ciências. O estudo é feito de 4 em 4 anos. Portugal participa pela 5ª vez na avaliação do 4º ano e pela 3ª vez na avaliação do 8º ano. Para analisar estes dados está connosco João Maroco, professor universitário, ex-coordenador dos programas internacionais no IAV, o Instituto de Avaliação Educativa. Muito bom dia, Sr. Professor. Vamos então explicar estes números que são hoje divulgados, que são hoje conhecidos, mas pergunto-lhe primeiro, quem é que faz este estudo, quem é que fez os testes e como é que eles são avaliados? O estudo é feito por uma organização internacional sem fins lucrativos e sem nenhuma ligação explícita a algum tipo de governo. Chama-se IEA, é a Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educativo. O estudo é feito a cada 4 anos, como o Guilherme acabou de referir, e as crianças, os nossos alunos que participam, são os que frequentam o 4º ano de escolaridade, no caso do TIMSS, 4º ano, e os que frequentam o 8º ano de escolaridade. Como o Guilherme também disse, no 8º ano é a 3ª participação de Portugal. A primeira foi lá atrás, em 1995. Depois Portugal saiu, por motivos, enfim, associados com decisões políticas, saiu do estudo TIMSS. Voltou a entrar no estudo TIMSS em 2011, só com as crianças de 4º ano. Depois voltou a fazer 2015, 2019 e agora este, 2023. Portanto, já temos aqui uma amostra significativa. Temos um tempo de tendência. O TIMSS tem mais de 25 anos de tendências internacionais, mundiais. Portugal, enfim, como saiu entre 95 e 2011, nós não temos... temos aí um hiato, sim. Mas a partir de 2011, no 4º ano, temos de facto já uma série temporal longa que nos permite olhar para onde os nossos alunos de 4º ano estavam em 95, depois em 2011 e onde estão agora. Vamos olhar para os números, que é aquilo que interessa naturalmente, os números que são conhecidos hoje. O que é que estes números nos mostram? Os números mostram-nos uma realidade preocupante. Em 95, na primeira participação de Portugal, Portugal ficou classificado no fundo da tabela, quer no 4º ano, a matemática e ciências, quer no 8º ano. Depois, como eu já expliquei, houve um hiato. Em 2011 houve de facto uma evolução fantástica. Os alunos portugueses começaram a ficar posicionados a meio da tabela de todos os países participantes. Na altura já estávamos a falar de cerca de 50 países participantes e regiões e economias. Em 2015 obtivemos os nossos melhores resultados de sempre, a matemática e as ciências de 4º ano. Um fato curioso, por exemplo, é que nós em Portugal gostamos muito de olhar para a Finlândia como referencial de excelência educativa, mas em 2015 os nossos alunos de 4º ano, a matemática, ficaram significativamente acima dos alunos finlandeses. Portanto, enfim, algo que nos deve, enquanto sociedade, encher de orgulho. Infelizmente, desde 2015 temos observado uma pioria contínua dos resultados. Em 2019 houve uma descida bastante significativa, passámos de 541 pontos para 525 e agora em 2023 para 517 e, portanto, continuamos a descer em matemática. Curiosamente, em ciências, há aqui um resultado positivo que é 2011 foi quando os alunos portugueses tiveram os melhores resultados, depois 2015 desceram, 2019 desceram e nesta edição 2023, na verdade, subiram 7 pontos relativamente à edição anterior. E valeria muito a pena tentar explicar esta evolução se tivermos tempo. No 8º ano, já agora, só para complementar, aí é que as notícias, não há notícias positivas. A queda à matemática foi de 25 pontos. Isto na escala dos estudos internacionais. Estou a falar do TIMSS, mas podemos falar também do PISA, que é um outro estudo que também tem muita divulgação em Portugal. Isto responde quase a um ano de escolaridade, ou seja, entre 2019 e 2023, os nossos alunos do 8º ano, a matemática, perderam um ano de escolaridade. E a ciência, os resultados também não são. É uma velha maldição, não é, professor? Como? É uma velha maldição. A matemática em Portugal tem sido sempre aqui o nosso parente pobre nos últimos anos. Não creio que seja uma maldição, porque, como eu disse, no caso... Sim, houve um salto no caso do 4º ano até 2015, a evolução foi muito positiva. E se pensarmos noutros estudos internacionais, o PISA, como falámos, a evolução também foi muito positiva. Aliás, a OCDE costumava destacar Portugal como sendo um bom aluno que tinha contrariado a tendência de todos os países participantes da OCDE, todos. A OCDE,
os alunos da OCDE, matemática, enfim, no nono, 10º ano de escolaridade, estão a decrescer há quase 20 anos. Mas Portugal era o único país em contraciclo até 2015. A partir de 2015 houve alterações, enfim, e agora estamos alinhados com a OCDE, estamos alinhados com os restantes países do mundo ocidental, onde de facto o ensino e a aprendizagem da matemática está em crise. Contrariamente ao que acontece nos países asiáticos, continuam a ser os melhores nestes estudos, e enquanto os europeus e os norte-americanos estão a decrescer, os asiáticos continuam a subir. Olhando para estes resultados, olhando para o exemplo dos países asiáticos que há pouco referia, o que é que tem de mudar? Eu sei que a pergunta não é... Se a resposta fosse fácil... Não, essa é a pergunta do milhão de euros, mas eu acho que Portugal, mais uma vez, como case study, como estudo de caso, pode dar pistas ao mundo e pode dar pistas a nós próprios do que é que tem de mudar. É bastar olhar para o que é que aconteceu em termos de política educativa, mas não só. Valorização da educação pela sociedade. A verdade é que temos aí um período em que se nota uma enorme melhoria. Portanto, houve políticas públicas que tiveram resultados. Há uma queda. Depois há uma queda. E, basicamente, na minha opinião, essa queda deve-se, essencialmente, para além do efeito pandemia, claro que ninguém nega, deve-se essencialmente à reversão de todas as políticas públicas de educação que foram tomadas entre 2000 e 2015, que nós temos dados destes estudos internacionais, do TIMSS, do PISA, do PIRLS, por aí fora, mas que na verdade começam lá atrás, em 86, com a Lei de Base da Educação, e que procuraram essencialmente aumentar a prestação de contas dos alunos, dos professores e das escolas, as famosas provas finais de ciclo, que procuraram investir em currículos sólidos, baseados em conhecimentos, que procuraram investir em maior tempo de ensino para as disciplinas nucleares, para o português, para a matemática, para as ciências, que procuraram reforçar o investimento e a formação dos professores, e a partir de 2015 temos exatamente o reverso dessas políticas. A partir de 2015, 2016, as provas de final de ciclo foram canceladas, foram anuladas, passaram a haver provas de aflição, enfim, que ninguém valoriza, nem os alunos, nem as pessoas, nem as famílias, nem as escolas. Os currículos foram alvos da flexibilidade curricular e depois das aprendizagens essenciais, onde, para quem nos está a ouvir e que não segue muito estas questões educativas, a flexibilidade curricular queria dizer simplesmente que um professor ou um grupo de professores, geralmente são grupos de pessoas que fazem isto, podiam olhar para o programa nacional e decidir o que é que eles, na opinião deles, é importante ensinar e não é ensinar. Bom, há boas práticas do passado que provavelmente... Temos boas práticas do passado. Será bom recuperar para que no próximo estudo, daqui a 4 anos, possamos estar aqui os dois a olhar para números Oxalá que sim. Eu muito mais positivos. Muito obrigado, obrigado por ter estado connosco a explicar estes dados que são revelados hoje. Obrigado.